Olá, minha galerinha linda! Estamos aqui, gente, para um vídeo diferenciado, bem legal, que é como fazer o seu devocional. Como eu faço meu devocional. E se você gostar de como eu faço e quiser imitar, se quiser fazer também, eu vou ficar muito feliz, ficaria muito feliz. Por isso que eu estou ensinando. Mas eu também não estou ensinando só para que vocês façam igual, mas que vocês entendam como se faz um devocional. E se vocês quiserem mudar para algo que se encaixa melhor na sua rotina, ou para algo diferente, talvez você queira acrescentar algo a mais, ou tirar algo daquilo que eu faço e fazer, fique à vontade. Esse vídeo é só para que as pessoas entendam e compreendam como fazer um devocional, como se deve fazer. Na verdade, como se deve fazer não, fica meio, tipo, regra. Como se deve fazer não, mas como, sabe, começar a fazer. Enfim, a primeira coisa que você vai precisar é da sua Bible. Isso mesmo! Aqui eu estou com a minha. Essa é a minha Bíblia, ela é NVT, Nova Linguagem Transformadora. Nova versão transformada. Eu gosto bastante dessa linguagem, mas eu acho que se eu for comprar uma nova Bíblia, eu compraria na NVI, que é Nova Linguagem Internacional, né? Gosto bastante também. E você vai precisar de um caderninho, mas um caderninho, gente, só para o seu devocional. Não vamos usar um caderno para anotar coisas da Bíblia, que você anota seus deveres de casa, que você anota os compromissos que você tem. Não, isso aqui, ó, é só para Deus, tá? Só para Jesus. Enfim, o que eu faço? Gente, primeira coisa, eu demoro, tipo, cerca de uns 40 minutos. Final de semana eu demoro um pouquinho mais, né? Tipo, 1h20. Eu tento, gente, encurtar, mas não consigo. Dia de semana eu me freio, assim, né? Mas enfim, eu coloco uma playlist no Spotify, que é do Nick Moretti. Ele postou no Insta a playlist que ele usa pro devocional dele. Ele criou uma playlist, compartilhou. Eu uso ela porque eu gostei muito dela. É bem instrumentalzinho, então acho massa, ainda mais pra quem tem dificuldade em escrever ou ler com outras pessoas no fundo, né? Aí é só instrumental, uma delícia, gente, maravilhoso, tudo cristão, assim, sabe? Bem massa. Enfim, eu coloco. Aí eu tô fazendo um plano de leitura. Então, eu coloco essa musiquinha, vejo aquilo que eu tenho que ler. Por exemplo, hoje eu li Juízes 20 e 21. Amanhã eu já vou começar Ruth e já vou terminar também, né? Acabei de descobrir que são 4 capítulos e acabou. Enfim, aí eu tô fazendo. Esse plano que eu tô fazendo, que é o plano bíblico de ler a Bíblia em um ano, é da Zion Church. Eu imprimi porque eu tenho uma satisfação muito grande em fazer um checklist, sabe? Aí aqui eu já fiz tudo, aí eu tô aqui agora, ó. Aí vamos fazer isso aqui, né? E é isso, eu tô fazendo esse plano de leitura bíblica em como ler, pra ler a Bíblia em um ano. Mas se você é novo convertido, você acabou de se converter, você nunca nem leu a Bíblia, eu recomendo que você comece pelos evangelhos. Comece por Mateus, Marcos, Lucas. Comece pelo Novo Testamento. Depois que você lê o Novo Testamento, aí eu recomendo que você busque um plano de leitura bíblica, entendeu? Busque ler toda a Bíblia, porque é algo muito legal. Mas também eu não tenho como objetivo principal ler toda a Bíblia para acabar e dizer, nossa, eu já li a Bíblia toda. Não adianta nada você ler a Bíblia toda, mas não saber nada do que você leu e não colocar nada em prática. Isso é, tipo, meio que inútil. Porque o ideal da Bíblia, o legal, na verdade, é você ler e você colocar aquilo que você lê em prática. Ou seja, você tá tão enraizado na leitura bíblica que qualquer coisa que você vai fazer, você fica tipo, nossa, mas será que eu deveria fazer isso? Porque na Bíblia, tipo, gente, a Bíblia vai estar, tipo, ali na sua vida e tal, vai ser muito massa. Então, eu coloco essa playlistzinha, procura ali o que eu vou ler no meu plano bíblico, mas se você é novo convertido e tá começando pelo Novo Testamento, você vai ler, tipo, uns dois capítulos por dia. Aí você vai pegar, vai abrir a sua Bíblia, onde você vai estar lendo, vai ler. Leu sua Bíblia? Eu gosto de anotar, gente. Eu não me incomodo em anotar, eu gosto de escrever na minha Bíblia. Então eu grifo aquilo que eu mais acho importante, aquilo que fala comigo. Eu escrevo também, ó, vocês podem ver que tá escrito. Eu puxo várias flechinhas assim em vários capítulos, porque eu gosto muito de um texto, eu escrevo.
E aí eu transcrevo isso aqui no meu caderninho de devocional. Então você vai pegar, vai ler sua Bíblia. Depois que você leu aquilo que você tinha que ler para hoje, você vai passar para o seu caderno de devocional. Aqui, esse meu caderno, ele é literalmente só de devocional, gente. Tipo assim, ele tá meio cheinho, né? Mas ele é só de devocional. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, ó. Só devocional. E uma coisa que eu gosto, mas é um costume meu, né? Eu gosto de fazer cada dia de uma cor diferente. Você não precisa fazer isso. Essa é mania minha. Mas, enfim. Hoje eu fiz aqui. Coloco a data de hoje, coloco o que eu li e eu escrevo aquilo que eu entendi do capítulo. Por exemplo, hoje eu li Juízes 20 e 21. Aí eu coloco aquilo que eu entendi do que aquele capítulo falou comigo hoje e é isso, eu coloco isso, entendeu? Por exemplo, em Juízes, hoje eu li, gente, eu acho que os 3 últimos capítulos de Juízes são os piores porque são horríveis, são muito terríveis, são muito cruéis e é muito pesado. Então, foi uma leitura bem pesada e assim, o que você tem pra falar sobre isso é tipo muito, meu Deus, você fica em choque. Aí eu vou lá e escrevo sobre isso. Muitas vezes você vai ler a Bíblia e não vai acontecer nada, você não vai sentir nada. Mas o importante não é você sentir, o importante é você entender aquilo que você está lendo. Você entendendo aquilo que você está lendo, você vai transcrever. Por exemplo, você começou por Mateus, aí está lendo Mateus 3. Aí você vai escrever, nossa, em Mateus 3 aconteceu tal coisa. Jesus apareceu de tal forma. Ou Jesus fez tal milagre. Então você vai transcrever. Por que é importante? Porque assim como nós estudamos com um lápis, com uma folha e a gente anota, assim é com a Bíblia. A Bíblia também é um estudo bíblico. Você não pode só ler a Bíblia e achar que vai ficar tudo na sua cabeça. Você precisa ler a Bíblia, mas você precisa escrever aquilo que você entendeu daquilo que você leu, para que aquilo fique no seu subconsciente. Então você vai pegar e vai escrever no seu caderno só de devocional, só da palavra, vai escrever aquilo que você entendeu daquilo que você leu. E você escreve, gente, o que você quiser. Às vezes você tá num dia muito mal, você quer escrever também, nossa senhora, hoje eu não tô bem, quer desabafar? Desabafe. Isso aqui é tipo o seu diário pessoal com Deus, é você e Deus e ninguém mais, entendeu? Então sinta à vontade, é seu diário com Deus. Então você vai escrever aquilo que você está sentindo, aquilo que você entendeu da leitura bíblica. Depois disso, como nós somos crentes, né, nós também temos que orar. Então não adianta só ler a Bíblia e escrever aquilo que entendeu. Você precisa orar, porque orar é um privilégio que nós temos, que Jesus nos deu, de nos conectarmos diretamente com o Pai. Então orar é falar com o Pai, tipo, sabe, ali, laço com laço, entendeu? Então, a oração, ela tem que ser um momento do seu devocional. Não importa se você só tem 5, 10 minutos para orar, ore. Tire esse momento para agradecer, para fazer os seus pedidos pessoais, mas ore. Então, leia a Bíblia, escreva no seu devocional e depois ore agradecendo e pedindo aquilo que você quer para Deus. É isso que eu faço no meu devocional. Coloco uma musiquinha de fundo. Às vezes você não vai sentir de orar nada. Às vezes você vai orar lendo a Bíblia. Às vezes você vai ler um salmo. Isso é uma oração. Às vezes você vai apenas cantar. E isso também é uma oração. Porque é uma forma de falar através de uma música. Às vezes aquilo que a música tá falando é aquilo que você precisa falar para Deus. Então tem momentos e momentos. O importante é você fazer o seu devocional todos os dias. Porque uma coisa que eu vou falar, que eu fazia isso, eu fiz isso por muito tempo, agora graças a Deus mudou a minha mentalidade, é que final de semana tem descanso de leitura bíblica. Não existe isso. Não é chegou sábado e domingo eu não preciso ler a Bíblia. Não, muito pelo contrário. A leitura bíblica, ela deve ser feita de domingo a sábado. Todos os dias da semana você tem que ler a sua Bíblia. Não existe tipo, não, mas eu já vou na igreja, eu já leio lá na igreja com o pastor. Não. Você tem que ler todos os dias, every day. Então, é isso. Eu queria dar uma dica de como fazer o devocional, como eu faço meu devocional. Talvez você goste e queira fazer também. Talvez você não goste e não tem problema nenhum. Você pode descobrir a sua maneira de fazer. Você pode pesquisar outros vídeos que também vou falar. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês possam fazer e buscar fazer o seu devocional e ter o seu momento de intimidade com o Pai.
Gente, é isso aí. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada. Falou!